Ok, estamos juntos mais uma vez para compreendermos melhor essa maravilhosa profecia das 70 semanas de Daniel. Eu convido você a juntos orarmos e buscarmos a presença do Senhor para esse momento tão especial. Paizinho querido e amado, dispensa agora o teu poder, o poder do teu Espírito, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração. A tua palavra nos dá um ânimo e uma disposição tremenda para enfrentarmos os desafios de coisas que nós muitas vezes não entendemos, mas fundamentados nessa revelação, nós podemos prosseguir confiantes que o nosso Deus conhece o fim desde o começo. Que a tua bênção esteja conosco nesse momento feliz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a importância dessas 70 semanas de Daniel, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 25 a 27, não nos permite uma abordagem superficial. Semana passada, no último vídeo, nós apresentamos uma visão mais rápida, mais geral das 70 semanas. A gente não poderia simplesmente dizer, olha, 70 semanas é isso aqui. Não, ela é muito rica. Ela abrange um período de tempo imenso. Então nós não podemos, assim, passar de raspão, em algo tão precioso como é as 70 semanas de Daniel. Nós temos que pontuar alguns eventos, porque é uma profecia diferenciada. As demais profecias bíblicas, elas muitas vezes têm um foco exclusivo em Israel, muitas vezes o foco dela está num rei, está num reino, ou então ela foca muito no Messias, mas essa não, essa tem uma abrangência grande e nós vamos então pontuar. Essa profecia também ajuda a gente a entender o lugar em que a gente está na história e para onde a história está se direcionando. Isso é muito importante. À luz dessa profecia, muitos homens e mulheres de Deus se situaram no tempo e no espaço e colocaram as suas vidas no rumo certo. Então, não é algo assim para a gente simplesmente dar uma olhada e virar a página e continuar. Essas 70 semanas, ela tem 7 etapas. Nós já vimos a primeira etapa no nosso último estudo. Então nós vamos começar da segunda. Nós vimos a primeira, nós vamos fazer agora uma rápida consideração, são rápidas considerações, pontuações nessas últimas 6 etapas. Então eu vou começar aqui na segunda etapa, nós vamos até a 7ª e última etapa dessa profecia maravilhosa que a gente conhece como as 70 semanas de Daniel. Então, segunda etapa, você vai vendo as figuras vão estar passando na medida em que eu for anunciando as etapas. Essa segunda etapa, tudo começa com a promulgação do decreto que manda reconstruir Jerusalém e os muros do templo. Isso foi feito por Artaxerxes, que governou a Pérsia nos dias de Neemias. Isso aconteceu 445 anos aproximadamente antes de Cristo. Esse é o ponto de partida do início da contagem das 70 semanas de anos. Isso é muito importante. Esse evento se cumpriu literalmente. A gente vai para a terceira etapa. E essa terceira etapa, a profecia diz, até que o ungido, o líder ou o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, o que dá um total de 69 semanas de anos, 483 anos no calendário bíblico profético, cujos meses são de apenas 30 dias e os anos de 360 dias. Tá? Essa é a época da primeira vinda de Cristo, você está vendo aí. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é um momento importantíssimo em questão de escatologia bíblica. Então, mais uma vez, outro cumprimento literal. Aí nós vamos para a quarta etapa. Tá? E a profecia diz, depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Uma referência a Jesus e o cumprimento da sua missão de morrer em nosso lugar, ressuscitar no terceiro dia e voltar para o céu e estar à direita de Deus.
Isso também já foi cumprido de modo glorioso, você conhece a história, cerca do ano 32 e 33 depois de Cristo. Cumprimento também literal. Quinta etapa da profecia: a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aconteceu no ano 70, a destruição do templo e da cidade, com a invasão de Jerusalém pelos romanos, sob o comando do general Tito, juntamente com árabes e com orientais. A gente viu isso no último vídeo. Tá? Veja como a profecia ela é detalhada e o seu cumprimento é literal. Daniel, pelo poder do Espírito Santo, recebe o anúncio de um anjo que prediz em nome de Deus, anuncia em nome de Deus a Daniel coisas que foram acontecendo ao longo dos anos. Nós temos o registro aí. A sexta etapa diz assim: virá o fim, a profecia diz, como uma inundação, e desolações estão decretadas ou foram decretadas. Essa é a etapa que nós estamos vivendo hoje, gente. Esse é o tempo que nós nos encontramos, também conhecida como era da igreja, em que Deus está chamando muitos para a salvação oferecida por Jesus Cristo. Você pode ver na figura, também é conhecida como o tempo da plenitude dos gentios. Israel, como nação, rejeita o Messias, a porta se abre aos gentios, aos não-judeus, e esse tempo é o tempo que nós estamos agora. Deus alcançando as nações, as etnias, os povos, por meio de missões. E Ele está formando a igreja no sentido de que a sua noiva tenha componente judeus e gentios. Muitos judeus estão se convertendo ao redor do mundo. Muitos judeus estão se convertendo ao verdadeiro Messias em Jerusalém. Há uma forte presença da igreja judaico-messiânica no mundo. Isso é um tremendo sinal dos tempos. Tá? Deus está formando a sua igreja. Estamos presenciando o cumprimento literal desta profecia. O fim virá como uma inundação. Como vem uma inundação? De repente, mas ela vem em camadas, ela vem em... Quem assistiu aí algumas inundações nesse tempo de chuva e tal, vê que a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É um processo que não para. Então nós estamos verdadeiramente nos avizinhando do tempo do fim. E a sétima, última etapa, é uma etapa que remete a um futuro, lá na frente, nós vamos ver isso aí. Com muitos, ele, o governante que virá, fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado sacrílego terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Você pode ver na figura aí. Agora a profecia faz uma clara referência ao anticristo. Ele fará uma aliança com o povo de Israel, mas depois de 3 anos e meio ele vai quebrar essa aliança. Israel perceberá que cometeu um erro, que Israel vai receber o anticristo pensando que ele é o Messias. Ela vai se arrepender, toda a nação se arrependerá, haverá um tormento inimaginável, mas no final o anticristo será derrotado por Jesus em sua gloriosa e segunda vinda. Então, fica a pergunta: se todas as demais semanas, ou se todas as demais profecias foram cumpridas literalmente, por que essa última também não seria? As 6 etapas, muito claras e muito objetivas, se cumpriram de modo literal. Essa 7ª etapa da profecia das 70 semanas de Daniel, com certeza, terá cumprimento literal. Aí vamos fazer algumas considerações aqui, Por que eu deveria me importar com escatologia? Muita gente pensa assim: pastor, não é melhor a gente aprender a pregar o Evangelho, edificar a igreja, aprender a orar, viver no Espírito Santo, temas mais importantes, mais práticos? Eu concordo com isso, você tem razão. Eu acho que nós devemos aprender tudo isso. Porém,
nada disso que eu acabei de mencionar faz sentido se a gente não perceber a urgência. E a urgência de se pregar o Evangelho, de edificar a igreja, de aprender a orar, de viver no Espírito, a urgência disso está no conhecimento da escatologia. Se eu não conheço a escatologia, né, a minha vida de oração, o meu evangelismo, a minha procura pelo Espírito Santo, a minha oração, ela fica como algo meio religioso, meio restrito a uma instituição. Quem observa, por exemplo, o ministério de Jesus, percebe que ele estava constantemente sob essa visão escatológica que ele tinha revelada por Deus, como Deus. Então, tudo que Jesus fala, ele fala à luz da eternidade, ele fala à luz de eventos futuros, o tempo todo. Observe isso no Evangelho. Você vai ver que toda a urgência que Jesus tinha em cumprir seu ministério se relacionava ao fator escatológico do mesmo. Então, vamos fazer algumas considerações aqui. Primeira consideração importante. O nosso Senhor é Deus de tempos, de datas e de eventos. Se você lê a Bíblia, você tem que concordar comigo. De Gênesis e Apocalipse, nós temos muitas citações de dias, semanas, meses, anos, pessoas, eventos, acontecimentos que marcam, no sentido de que esses registros estejam muito bem situados ao longo da história. Deus faz isso. É peculiar ao nosso Deus fazer isso. Porque só Deus pode marcar datas e dizer o que vai acontecer. E para que Deus marque datas, Ele deve ter suas datas lá atrás. Então isso é muito importante. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode fazer isso. Tá? A vinda de Jesus foi datada por Deus. Israel como nação não percebeu. Mas se a gente atentar para o Evangelho, Simão e a profetisa Ana estavam no templo aguardando o Messias chegar. E eles então oram com essa criança. Está lá em Lucas, capítulo 25, até o 38. Você vai poder ler depois Lucas 2, 25 a 38. Como eles sabiam que o Messias estava por vir? O Espírito Santo revelou, mas como nação, o rei de Israel, a liderança religiosa de Israel não percebeu, porém já estava pontuado. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a gente vê Paulo dizendo assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Que plenitude do tempo é essa? É uma data prevista lá atrás, nas 70 semanas de Daniel, virá o ungido. Até a chegada de ungido são tantas semanas, tudo previsto. Outra coisa que me intriga muito, e eu tenho que falar aqui, magos vieram do Oriente, magos e astrólogos vieram do Oriente trazendo presentes para Jesus. Eles não eram judeus, eles eram magos orientais. Como é que eles sabiam que nasceria um rei? Seguiram uma estrela, eles eram astrólogos, seguiram a estrela. Com base em quê? Em Números, capítulo 24, versículo 17, há uma profecia que diz assim: uma estrela procederá de Jacó. Eles poderiam ter acesso às escrituras, como magos, eles eram pessoas que tinham acesso aos livros, ao conhecimento das nações. Agora, e esses magos do Oriente, será que eles não tinham nenhum conluio? Será que eles não tinham nenhuma ligação com os magos da Babilônia, por exemplo? Será que no tempo de Daniel, os livros de Babilônia não se tornaram acessíveis aos povos que ali iam para ver a grandeza daquele império magnífico? Será que esses magos que vieram do Oriente trazer presentes para Jesus não estiveram assim, sob a influência dessa profecia? Veja, o nosso Deus é um Deus de tempos, de datas e de eventos. Outra coisa que eu quero pontuar: Deus é sempre glorificado quando Ele pré-anuncia um acontecimento que se cumpre literalmente. Isso serve para a glória de Deus. Isso está em Isaías 42, versículo 8 e 9, e a gente lê assim: ó, eu sou o Senhor, esse é o meu nome,
Não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Ele diz, vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu vos anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Versão NVI. Está lá na Bíblia. É tremendo isso. Deus é glorificado quando Ele diz que alguma coisa vai acontecer e ela acontece. Uma outra coisa que eu queria pontuar. Deus tem um propósito com o seu povo Israel. E as profecias afirmam que Israel é o ponteiro do relógio de Deus. Talvez alguém pergunte, né? Ué, mas o anjo que anunciou as 70 semanas a Daniel, ele não esqueceu do arrebatamento? Eu acho que alguns devem ter visto o vídeo passado, o vídeo anterior, e devem ter se perguntado, ué, mas não fala do arrebatamento. Ué, não fala do arrebatamento porque Daniel tem o foco no povo dele, no povo de Israel. E o arrebatamento, ele vem para a igreja. Mesmo que Israel é o relógio, é o ponteiro do relógio de Deus, sendo o centro das profecias e objeto das profecias, o arrebatamento, ele não está inserido dentro dessa questão escatológica dos israelitas. Ele é um evento que acontece para a igreja. Óbvio que judeus convertidos e cheios do Espírito Santo, judeus que estiverem esperando o arrebatamento e tiverem esse conhecimento, com certeza também serão. Mas o arrebatamento é para a igreja. 70 semanas de Daniel se referem ao povo, ao seu povo, o povo de Daniel, e à cidade santa. Isso está bem claro lá no capítulo 9 de Daniel. Então o arrebatamento não é mencionado aqui, mas ele vai ser mencionado lá no Novo Testamento. Então, como Israel ocupa lugar central na Bíblia, é importante a gente frisar isso, não é de admirar que a profecia tenha como foco principal o povo de Israel. E nós precisamos conhecer melhor o povo de Deus, conhecer a história de Israel. A Bíblia é um livro escrito por judeus, as profecias foram profetizadas por judeus, Jesus era um judeu, Paulo era um judeu. Então, nós precisamos rever muitas coisas aí que a gente pensa sobre o povo judeu, porque eles estão realmente no centro e eles são o ponteiro do relógio de Deus. Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui. Atentar para as 70 semanas de Daniel é a coisa mais sensata que um cristão pode fazer nesses dias de pandemia. Pois nós estamos vivendo exatamente o ponto onde se diz. O texto da profecia diz assim: o fim virá como uma inundação progressiva e constante, e desolações, entre elas pestes e epidemias, foram decretadas. Nós estamos vivendo aí esse momento difícil de pandemia. Agora aqui no interior de São Paulo a coisa parece que ainda está para atingir o pico. Esses dias nós tivemos uma notícia de uma nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil, vindo da Argentina em direção ao Uruguai. São coisas inéditas que a gente não acompanha aqui na nossa época, na nossa geração. Desolações foram decretadas. Está acontecendo diante dos nossos olhos. É por isso que o crente, o cristão, ele não pode se alienar de um bom jornalismo. Ele não pode se alienar dessas agências que procuram colher as notícias em primeira mão e expor para a gente, porque Daniel consegue ser mais relevante no tempo dele do que o jornal que vai sair amanhã. Quando eu tenho a Bíblia nas mãos e descubro o que ela diz pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, meus olhos são abertos e o meu coração é aberto, o que acontece? Eu me torno uma pessoa mais relevante do que o jornalista. Você pode reparar que recentemente as TVs abertas elas estão ampliando o espaço destinado ao jornalismo. Agências de notícias internacionais estão instalando suas filiais no Brasil. Daqui a pouco você vai ligar a televisão, qualquer TV aberta, vai estar passando jornalismo na maior parte da sua grade, porque as coisas estão acontecendo diretamente debaixo dos nossos narizes.
e as profecias de Deus estão se cumprindo. 600 anos antes de Cristo. E Daniel é mais relevante que o jornal que vai sair amanhã. Sabe por quê? Porque Daniel se relacionava com o Eterno. Daniel se relacionava com um Deus eterno. Ele não era um cara secularizado. Ele era conectado com a eternidade. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que não sejam desse século, que não fique perguntando o tempo todo qual é a cor da moda, que não fique perguntando qual é o último lançamento automotivo, quem fez o último gol, como estão as cotações da bolsa. Nós precisamos de pessoas que tenham conexão com a eternidade, que não sejam secularizados, que não sejam tão ligados, tão preocupados aos brinquedos tecnológicos dos nossos dias. Nós precisamos de gente que sim, seja um cidadão dos nossos dias, mas não secularizado, não com os joelhos dobrados ao século que nós vivemos. O que a palavra de Deus diz? Não vos amoldeis a esse século, não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para procurar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é uma descrição do profeta Daniel. Estava em Babilônia, mas não era de Babilônia. Conhecia tudo que se fazia em Babilônia, mas a busca que ele tinha por Deus o transformou numa pessoa que enxergou centenas de anos à sua frente. Precisamos de pessoas assim. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei quanto tempo eu vou pregar, eu não sei quanto tempo eu vou estar com essa disposição de compartilhar a Bíblia com você, ou de deixar registrado em alguma plataforma digital. Então, que Deus te levante, meu querido, não simplesmente para replicar, né, as coisas que você aprende de segunda mão dos teólogos desse presente século, mas que você busque na fonte, tá? Que é o Espírito de Deus. Quem inspirou essa palavra foi o Espírito Santo. Daniel buscava no Espírito Santo revelação para os dias dele e recebeu uma revelação para centenas de anos depois. Muito bem. 1 Coríntios, eu quero encerrar, capítulo 2, do verso 9 ao 12. Preste muita atenção. Esse texto ele é impressionante. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito você, vai fazer com que você dê uma guinada no seu ministério, você vai abrir seu entendimento ouvindo agora a palavra de Deus. Diz assim, 2 Coríntios 9, de 9 a 12, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. Agora preste atenção no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus revela coisas que não chegou ao ouvido, ao olho e ao coração humano. Mas Deus revela pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É isso que Daniel conheceu em Babilônia. Ele o buscava a ponto de conhecer as profundezas de Deus, porque o Espírito revela. Olho não vê, ouvido não ouve, coração não sente. Isso num sentido humano, mas o Espírito Santo está aqui para revelar. Versículo 11, porque qual é o homem que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E sabe o que eu quero? Eu quero conhecer as coisas de Deus. Eu quero conhecer o que Deus tem reservado para mim. Eu quero conhecer o que Deus tem reservado para a minha geração. Eu quero saber o que Deus tem reservado para a minha igreja. Eu quero que você também se disponha nessa direção. Que você seja um Daniel nos dias de hoje. Eu tenho repetido isso sempre aqui no nosso estudo. Seja você o Daniel vivendo nessa imensa Babilônia, cheio de confusão, de políticos que não sabem o que fazerem diante dos desafios desse tempo moderno. Estamos vivendo o tempo da internet, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo filma, todo mundo fala, todo mundo emite opiniões. Estamos vivendo um período de convulsão. Esse é um tempo de nós tirarmos a cabeça para fora desse século e nos conectarmos com a eternidade. Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Preste atenção, crente, nós não temos recebido o Espírito do mundo.
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu quero que você grave isso. Vamos buscar mais a Deus. Vamos ficar mais aos pés da cruz. Vamos olhar para a sabedoria perene, profunda e santa que Deus está disposto a nos dar gratuitamente. Vamos buscar as profundezas de Deus. Vamos buscar revelação de Deus na sua palavra. Então, eu quero encerrar esse momento orando com você e pedindo para que essas 70 semanas você as estude mais, se aprofunde mais. Talvez nós tenhamos um outro assunto no nosso próximo vídeo. E de coração, eu gostaria de ter assim, colocado aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Eu gostaria de ter cutucado você, para que você então se desperte para estudar esse tema fantástico que é a escatologia, as últimas coisas que o Espírito está revelando à sua igreja. Vamos orar. Senhor, que esse propósito que o Senhor tinha para esse nosso encontro, para esse vídeo, verdadeiramente seja alcançado. Que muitos que estão me ouvindo agora se despertem para seguirem com a Bíblia na mão o conhecimento que o Espírito está dando gratuitamente, as profundezas de Deus sendo reveladas à igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e com certeza continuará nos ajudando. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu nesse dia feliz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.